Soy el profesor René y estaré con ustedes aquí en más una clase de língua espanhola. Objeto do conhecimento da aula 2, el futuro imperfeito de indicativo, verbos regulares. El futuro imperfeito de indicativo, verbos irregulares. Detalhamento. Conjugação e uso do futuro imperfeito do indicativo dos verbos regulares e conjugação e uso do futuro imperfeito do indicativo dos verbos irregulares. Vamos, então, à nossa aula de hoje. Opa, olha aqui, pessoal, onde é que eu estou? Num ambiente altamente futurista. Agora, por que, professor? Pelo título da aula. Vejam aqui comigo, olha. El futuro imperfeito de verbos regulares. Percebem? Só os regulares, professor? Não, nós também vamos estudar, vejam. El futuro imperfeito de indicativo de los verbos irregulares, certo? Então, hoje nós trataremos aqui o mesmo assunto com verbos regulares e com verbos irregulares, na língua espanhola, claro. Vamos adiante. Mi familia y yo viajaremos a Colombia y conoceremos por lo menos 3 ciudades, Letícia, Bogotá e Cartagena de Índias. Só para início, pessoal, eu gostaria que vocês observassem aqui os verbos sublinhados. Não vou falar nada, só peço a observação de vocês. Porque esse primeiro momento aqui, eu já adentro aqui a aula, né, com estes exemplos. E também desfrutem, por favor, da bela paisagem colombiana. Bonita, né, essa paisagem? Então, aqui nós temos viajaremos e conoceremos, conforme estão sublinhados. A próxima, vejam a imagem aqui de um jovem e uma jovem, né? Recibiré en mi casa para um especial almuerzo mis amigos indígenas, Jussara, Ticuna e Cauã Marubo. E aí eu sublinhei apenas um verbo, recibiré. E aí o casalzinho de jovem aí, né, são indígenas, a Jussara é da etnia Ticuna e o Cauã, que é da etnia Marubo. Ok? Apreciem também a imagem. Terceiro exemplo, professor. Aqui está o terceiro exemplo. Pienso que los dos jóvenes bailarán al sonido del tango um sinfim de horas. E nós temos a imagem aí, certamente nas ruas de Buenos Aires, na Argentina, né? Porque o tango é propriamente da Argentina. Nós temos um casal aí dançando tango. Talvez muitos de vocês já conheçam. Nessa frase só tem um verbo, né? O verbo bailar. E olha como ele aparece aqui. Bailarán. Ok? Sin fim de horas significa que não se sabe a hora que vai parar de dançar o tango. Essa expressão, ok? Adelante. El futuro imperfecto de indicativo. El futuro imperfecto en español também futuro simple, também é chamado de futuro simple. É um tempo verbal de indicativo com el que podemos expressar predicciones. Olha essa palavrinha aqui, predicciones. Podemos expressar também promessas ou, então, planos en el futuro. Vocês percebem que essas palavras que eu sublinhei assim com ondinhas, né? Todas elas têm a ver com algo que ainda não existe. Em português, predições, promessas, planos. Geralmente, planos que a gente faz é para o futuro, né? Ninguém faz plano para o passado porque não tem como voltar. Os planos sempre são para ser realizados no futuro. Então, vejam que as palavras elas estão bem conectadas entre si, sempre relacionada, direcionada para o tempo futuro. Sin embargo, não é a única maneira de falar sobre o porvenir em espanhol. Ou seja, há outras maneiras da gente falar sobre o porvenir. Sabe o que é porvenir? O futuro, aquilo que ainda vai vir na língua espanhola.
E sin embargo aqui significa contudo, porém. Vamos lá que tem muita coisa a estudar. Como su nombre indica, que nome, professor? Nombre é nome. Como su nombre indica, mas que nombre? Aqui, o título da aula, futuro de indicativo. Futuro imperfeito de indicativo, né? Completo. Como su nombre indica, se refere a ações que todavia não han ocorrido, ou seja, ações que ainda não aconteceram. Claro, é o futuro, né? Futuro. Que não estão acabadas, por isso que se diz imperfeito, porque ações que vão para o futuro, claro que não estão acabadas, porque nem sequer existiram ainda. É, futuro, né? E que se expressam com uma única forma verbal. Por isso que se diz futuro imperfeito simples. Aí é o que eu chamo a atenção de vocês, que eu estou explicando o porquê, o significado desse tempo verbal, futuro imperfeito de indicativo, que também pode ser chamado simplesmente de futuro simples. Professor, mas como esse futuro ele de fato existe, para que eu entenda que o verbo ele não está no passado nem no presente, mas no futuro? Veremos. Vamos adiante comigo? Esse vídeo aqui, vocês vão ter uma explicação bem interessante. Vamos lá. Como se hacen as desinências do futuro? Veja, aqui aparecem as desinências. E, as, a, hemos, eis, an. Mas elas estão relacionadas com o que mesmo? Com os pronomes pessoais que acabaram de aparecer. Eu, tu, ele, nosotros, vosotros e eles. Então, veja, o pronome eu significa eu na língua portuguesa. A desinência dele, o que é a desinência, professor? É o finalzinho do verbo, da flexão verbal, quando o verbo está conjugado. A flexão dele, ou a desinência dele, vai ser um E acentuado, certo? Todo verbo, no futuro, tem que terminar da forma como está aqui. As três primeiras que estão em laranja, as três primeiras desinências, elas significam o pronome pessoal no singular, ou seja, está falando ou falando a respeito de quem, mas sempre de uma pessoa, ok? Eu, tu e ele. E as três últimas, o verbo aí está no plural, que se refere a quais pronomes? Nosotros, vosotros e eles. E então, vamos lá mais uma vez, observem. Para o eu, o E com o acento, para o tu, as, acentuado, para o ele. O verbo tem que terminar em A com acento. Nosotros, hemos, aí não tem acento, ok? Vosotros, eis com acento. E eles, que é a terceira pessoa do plural, an com acento. Nós vamos ver isso na conjugação verbal e vocês vão entender melhor o que são as desinências. Vamos lá, seguindo comigo. Conjugando verbos regulares em futuro imperfeito de indicativo. Então, pessoal, nós vamos começar, claro, pelo mais fácil, né? Os verbos regulares. Por que eles trazem esse nome de regulares? Claro, eles trazem nome regulares porque o verbo está regular em toda a sua estrutura, em todas as flexões. Quando eu falo flexão, eu estou me referindo disso aqui, ó. Isso aqui é uma flexão do verbo. Ou seja, o verbo está conjugado. Ele está apresentado aqui não pelo infinitivo dele, mas pela flexão. E o infinitivo, professor? Né? O infinitivo é o nome do verbo. O nome do verbo aqui, por exemplo, é o verbo hablar. Hablar. O infinitivo sempre vai terminar em AR, ER e R. Muito, muito, muito parecido com o português. Ok? Vamos aqui comigo. Os verbos da primeira conjugação, todos os verbos que terminam em AR, eles pertencem à primeira conjugação. Todos, sem exceção de nenhum, ok? É o verbo hablar e o verbo ajudar, eu quero apresentar para vocês. Lembrando que são regulares. Eu vou já explicar o que são verbos regulares na prática. Vamos conjugar aqui. Yo hablaré, tu hablarás, él ou ella ou usted hablará, nosotros, nosotras hablaremos, vosotros ou vosotras hablaréis, ellos, ellas ou ustedes hablarán. Perceberam aqui, pessoal, as desinências? Aí eu falei para vocês que vocês iriam entender melhor
na conjugação do verbo. E aqui é o verbo hablar, que na língua portuguesa é o verbo falar. Ele está conjugado, né? Então, as desinências, elas acompanham o nome do verbo, ou seja, o verbo no infinitivo. Lembram que eu falei dessa? Olha, o é com o acento, ele está reportado à primeira pessoa de singular, Joe. No português, eu. O verbo hablar na língua portuguesa, estão lembrados? O verbo hablar na língua portuguesa é o verbo hablar do espanhol, na língua portuguesa é o verbo falar, isso mesmo. No futuro, como é que fica o verbo falar? Eu falarei, não é isso? Ó, ei, não tem acento para nós na língua portuguesa. Eu falarei, vamos lá comigo, tu falarás, ele falará, ela falará, você falará. Na língua espanhola, muito parecido. Eu hablaré, aí tem um acento, não é, né? Tu hablarás, ele, ella ou usted hablará. Lembram que eu coloquei as desinências naquele vídeo para vocês? Mostrando qual é a terminaçãozinha dessas flexões verbais? E, as, a. Todos, sem exceção de nenhum, todos os verbos na língua espanhola, seja regulares ou irregulares, terão que terminar nessas desinências. Tá certo? Lembrando que a palavra usted significa você, ou senhor, né? E ustedes é o plural. Tá certo? Voltemos ao verbo hablar. E aí nós temos... vamos conjugar agora o verbo ajudar. O hablar já está aqui conjugado, né? Vamos então para o verbo ajudar, que na língua portuguesa é o verbo ajudar. Eu ajudarei. No espanhol, yo ajudaré. Tu ajudarás. Él ajudará. Nosotros ajudaremos. Vosotros ajudareis. E ellos ajudarão. Ok? No português, eles ajudarão. Na língua espanhola, ajudarão. Então, vocês perceberam que as mesmas desinências desse verbo, nós as utilizamos aqui no outro verbo. Em qualquer verbo. Ele pode ser de primeira conjugação, de segunda, terceira. Professor, e o que é mesmo verbo regular? Eu explico. O verbo regular, tanto na língua espanhola como na língua portuguesa, quando é que nós reconhecemos um verbo regular? Quando a raiz do verbo ela não tem nenhuma alteração, quando nós conjugamos esse verbo. Nem pronome nenhum, nos pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, eu, tu, tampouco nos tempos verbais, seja presente, passado, futuro, e muito menos nos modos, seja no indicativo, subjuntivo, imperativo. Quando a raiz desse verbo ela é a mesma e ela fica intacta, esse verbo é regular. Voltemos aqui mais uma vez, vou pegar aqui como exemplo o verbo ajudar. Veja aqui comigo. Ajudar, como é que eu reconheço? Vou escrever bem aqui o verbo ajudar. Ajudar. Como que nós reconhecemos? Sempre para reconhecer se um verbo se ele é regular ou não, nós tiramos a terminação do verbo. AR, ER ou IR. E o que vai sobrar ali vai ser a raiz do verbo, tá certo? Se essa raiz estiver presente em tudo, ele é regular. Eu já disse para vocês que o verbo ajudar é regular. Eu já classifiquei. E, de fato, vejam, a raiz do verbo ajud está presente em todo o tempo. E interessante, para fazer o verbo no futuro, nós só agregamos as desinências ao nome do verbo. Não é isso? Veja aqui as desinências, e elas foram adicionadas ao nome do verbo. Hablar continua em tudo, em todos os pronomes pessoais, né? O verbo ajudar também continuou em todos os pronomes pessoais. E aí está, eu não vou escrever porque já escrevi para vocês, né? Ajudarei, ajudarás, até o final, não muda. Verbos da segunda conjugação. Nós temos uns exemplos aqui a mais, vejam comigo. Outros verbos regulares terminados em AR. A exemplo de hablar, ajudar, nós temos besar, que é o verbo beijar, caminhar, que é caminhar, estudar, está na cara, né? Lutar é o verbo lutar, trabalhar é o verbo trabalhar
e muitos outros. Vamos então para os verbos da segunda conjugação, são aqueles verbos terminados em que mesmo? Na segunda conjugação, os verbos são aqueles que terminam em ER, ok? Da mesma forma da língua portuguesa. No português nós temos comer, beber, correr, certo? Vender. Na língua espanhola, vender, comer, terrer, someter, são muitos. Vamos comigo aqui conjugar os verbos da segunda conjugação. Todos eles, claro, esses dois, eles são regulares. Vender, e olha o nome do verbo aparecendo aqui, como fica o yo, eu venderei na língua espanhola, yo venderé, tu venderás, él venderá, nosotros venderemos, vosotros venderéis, e ellos venderán. Lembrando que a letra V na língua espanhola tem som de B de bola. E o verbo aprender, vamos fazer a mesma coisa, vamos adicionar aqui as desinências. Eu aprenderé, tu aprenderás, ele aprenderá, nosotros aprenderemos, vosotros aprendereis e eles aprenderão. Perceberam que o nome do verbo não mudou em nenhum momento? Então, é um verbo, ou melhor, são verbos regulares. Temos exemplos de verbos da segunda conjugação? Sim, eu trouxe para vocês. A exemplo dos verbos da segunda conjugação, nós temos o verbo, por exemplo, beber, someter, comer, compreender, beber. Todos esses são verbos, são exemplos de verbo da segunda conjugação. Ou seja, são os verbos terminados em ER, ok? Não muda. O que está na língua portuguesa serve para esses também, tá bom? Vamos para os verbos da terceira conjugação. O português nós temos até mais do que 3 terminações verbais, né? Mas é a língua portuguesa. Na língua espanhola só temos 3 mesmos. A última terminação verbal são aqueles cujos verbos terminam em IR, ok? Então, nós temos aqui como exemplos para os verbos da terceira conjugação o verbo receber e o verbo subir. Observem mais uma vez as desinências, são as mesmas que eu apresentei para vocês no início da aula, naquele videozinho, né? O verbo receber, eu receberei. Na língua espanhola, esse verbo regular vai ficar yo recibiré, tu recibirás, él recibirá, nosotros recibiremos, vosotros recebireis e eles receberão. Lembra naquele primeiro exemplo que eu dei do casalzinho de jovens indígenas, dizendo que eu receberei, né? Meus amigos indígenas, Jussara e Cauã. Aí eu utilizei o verbo receber no espanhol. Receber. Eu receberei em minha casa para um almoço Jussara, Ticuna e Cauã Marubo. Não é isso? Voltemos agora, vamos ver aqui o verbo subir. Eu, escrito da mesma forma que o português, o verbo subir, né? Eu subirei, eu subirei, tu subirás, ele subirá, nosotros subiremos, vosotros subireis e eles subirão. Percebem? Não tem nenhum problema, né? As desinências são agregadas ao nome do verbo regular. É só colocar as desinências e as a, emos, eis, an, não esquecendo dos acentos, e aí nós temos o verbo no futuro, ok? Do indicativo, futuro imperfeito do indicativo. Alguns exemplos do verbo da terceira conjugação: o verbo añadir, o verbo compartir, o verbo escrever, latir, beber. Añadir é acrescentar alguma coisa, certo? Compartir é compartilhar, escrever é escrever, latir é bater. O coração que bate, o coração que late. Beber significa viver ou morar. São exemplos de verbo da terceira conjugação, ok? Regulares. Verbos regulares. Vamos para um vídeo que eu preparei para vocês, para que vocês tenham o melhor entendimento sobre os verbos. Esse é um vídeo, é um poema, e é bem interessante, ele trabalha em verbos no futuro. Gostaria que vocês apreciassem esse momento agora. Novia del campo, amapola. Novia del campo, amapola, que estás abierta en el trigo.
Amapolita, amapola, ¿te quieres casar conmigo? Te daré toda mi alma, tendrás agua y tendrás pan. Te daré toda mi alma de galán. Tendrás una casa pobre, yo te querré como un niño. Tendrás una casa pobre, llena de sol y cariño. Yo te labraré tu campo, tú irás por agua a la fuente. Yo te regaré tu campo con el sudor de mi frente. E aí, pessoal, gostaram do poema? Tudo é rápido, né? Aí é na voz de um nativo, na voz de um argentino. Pedi para fazer essa narração desse poema para vocês. Perceberam os verbos aí, utilizados no futuro no poema? Vamos lá comigo agora para o poema. O poema é Novia del campo, amapola. Novia del campo, amapola, que está abierta en el trigo. Amapolita, amapola, ¿te quieres casar conmigo? Te daré toda mi alma, tendrás agua y tendrás pan. Te daré toda mi alma de galán. Tendrás una casa pobre, yo te querré como niño. Tendrás una casa pobre, llena de sol y cariño. Yo te labraré tu campo, tú irás por agua a la fuente. Yo te regaré tu campo com el sudor de mi frente. Que interessante, né? E aí o que é que vocês perceberam? Que aparece aí no poema tanto verbos regulares, ok? Como verbos irregulares. Na verdade, o que aparece mais aqui são verbos irregulares, né? Então, vamos adentrar agora aos verbos irregulares e desde já eu já convido vocês para que conheçam um pouco deles. Vamos aqui comigo. Uma mandala de verbos irregulares, ok? É o verbo tener, salir, poder, poner, hacer, decir. Bom, não vou dizer que é uma infinidade, porque é limitado o número, tá certo? Mas são verbos irregulares, todos esses aqui. E aí nós vamos descobrir que a conjugação desses verbos também não oferece dor de cabeça, porque as desinências para esses verbos irregulares são as mesmas desinências que nós acabamos de usar com os verbos regulares. Então vamos adiante. Conjugando verbos irregulares em futuro imperfeito de indicativo. Vamos lá comigo? Qual que é o primeiro verbo, professor? São vários. Eu falei para vocês que tem o verbo poder, né? Venir, tener, são vários. Vamos começar aqui. Vejamos, aqui nós já temos os pronomes pessoais, né? De eu, tu, mas está faltando os verbos. Vamos aqui para o primeiro verbo. O que é que o primeiro verbo tem para nos oferecer? É o verbo poder. Observem que o verbo poder, se nós tirarmos a terminação verbal ER, vai sobrar o quê? POD. Mas o que é que aconteceu aí? Diante da raiz do verbo pode, apareceu um R. Eu coloquei bem maiúsculo. Nós temos aqui as desinências e nós temos agregado à raiz do verbo uma letra a mais. Certo? Então, isso daí significa dizer que esse verbo ele é irregular, mas as desinências não mudam. Eu poderei, no espanhol, yo podré, tu podrás, él podrá, nosotros podremos, vosotros podréis, ellos podrán. Tem outro verbo? Sim, gostaria de mostrar outro verbo aqui no futuro. Como que fica? O verbo querer. Também agregado a ele, nós temos o R, veja. O R da raiz, ele está presente, Q-U-E-R, mas apareceu um segundo R. Justamente, se aparecer um R a mais, ele já desestruturou a raiz verbal. Ele é considerado um verbo irregular. Yo querré, tu querrás, él querrá, nosotros querremos, vosotros querréis e ellos querrán, ok? Mais exemplos de verbos irregulares, professor? Temos. Vejamos aqui. Alguns exemplos a mais de verbos irregulares. Temos o verbo caber, haber, saber. Todos esses seguem o modelo do verbo poder e querer, ok? Eu trouxe mais verbos, porque existem. Outros que o acréscimo não é somente da letra R. Agora acrescenta-se antes do R, na raiz, a letra D, causando e tornando esse verbo um verbo puramente irregular. Vamos ver aqui o exemplo? Nós temos o primeiro verbo, é salir. No português, eu sairei. Na língua espanhola, yo
saldré. É bem estranho, né? Mas é assim que é no espanhol. Tu saldrás, él saldrá, nosotros saldremos, vosotros saldréis e ellos saldrán. Seguindo esse exemplo, nós temos aqui outro verbo. É o verbo tener. Eu tendré, tu tendrás, ele tendrá, nosotros tendremos, vosotros tendréis e ellos tendrán. Tem alguns exemplos que seguem o modelo de salir e tener, com o acréscimo do DR. Sim, quais são? São esses aqui. Vejamos. O verbo poner, valer e venir, todos eles recebem o DR nas suas flexões verbais. Ainda tem outros tipos, professor? Sim, o verbo decir e o verbo hacer, eles fazem a conjugação verbal deles é diferente, ok? Eles não seguem como o primeiro verbo, né? O verbo querer, por exemplo, com acréscimo apenas do R, ou como esse caso agora, que foi o verbo salir, que aí nós acrescentamos um D e um R ao radical. O verbo hacer e o verbo decir, a raiz do verbo já tem uma modificação bem mais estranha. Vejamos, vamos conjugar aqui. O verbo decir é o verbo dizer na língua portuguesa, né? Eu direi. No espanhol, como que vai ficar? Yo direi. Olha a desinência dele, o E acentuado continua. E a raiz dele, tirando o IR, o que é a raiz? DAC. O DAC da raiz se transformou em DIR. Esse DIR, olha, está em todo o tempo nos pronomes, não muda. Então, eu direi, tu dirás, ele dirá, nosotros diremos, vosotros direis e eles dirão. Perceberam que a raiz não muda de forma alguma? A raiz não, desculpa, as desinências. E a raiz, claro, mudou, porque o verbo é irregular. O verbo hacer é o verbo fazer. Hacer, qual é a raiz do verbo, tirando R? A raiz é HC. Mas como que eu digo eu farei? No espanhol, simplesmente yo haré. Né? O C desaparece e aparece no lugar dele um R. Então, é irregular. Tu harás, ele hará, nosotros haremos, vosotros hareis e eles harão. Eles farão na língua portuguesa. Eles harão. Perceberam, pessoal? Interessante, né? Estudar verbo no futuro. Para entendermos o verbo quando é regular ou irregular, vocês precisam entender e saber, claro, para o ano, a série que vocês já estão, todos já têm conhecimento do que é uma raiz de um verbo. Se a raiz não é alterada, claro, o verbo é regular. Se a raiz é alterada com o desaparecimento de uma letra, com o aumento de uma letra, com mudanças drásticas bem radicais, claro que esse verbo é irregular. Nós temos alguns exemplos aqui com imagens sobre o futuro dos verbos irregulares. Vejam aqui comigo. Olha que imagem bonita, né? Está acontecendo aqui uma reunião desses povos indígenas. E aí tem uma pergunta. ¿Sabrán los jóvenes indígenas que dirá el jefe de la aldea en la reunión? Né? Olha essa pergunta, que interessante. Será que os jovens indígenas saberão o que dirá o chefe da aldeia nessa reunião, né? Será que esses jovens saberão? Olha como é que apareceu saberão lá no espanhol. Sabrán. E depois o verbo dizer. O que dirá o líder, né? Que dirá, ok? Então, nós temos aqui o verbo irregular, saber, e o verbo decir, que também é irregular. E nós já fizemos a conjugação deles, né? O próximo exemplo, nós temos, vejamos aqui o próximo exemplo. Olha aí que bonita essa imagem, né? Essa imagem é daqui, das praias aqui do Amazonas. Que chévere! Tendremos playa este próximo fim de semana. Ou seja, a turma está feliz, porque a turma vai para praia, né? Que chévere é uma expressão que diz que legal, opa, que legal, né? Que chévere. Aí olha o verbo, aqui só tem um verbo irregular, é o verbo tener. Olha como é que ele aparece aqui, né? Tendremos. Na língua portuguesa seria que legal, teremos praia nesse fim de semana, né? Teremos.
Na língua espanhola, o verbo tener, ele é irregular. Aí ele recebeu o acréscimo desse D e desse R, né? Do D e do R. Recebeu o acréscimo à raiz, claro. Então, ele torna-se um verbo irregular, porque a raiz foi alterada, ok? Então, tendremos está mostrando, dizendo que o verbo é irregular. E é isso, pessoal. Finalizamos aqui o nosso assunto de hoje.